Olá, aqui é Valmir Dantas, fazer aqui mais um vídeo, dessa vez para falar sobre a Lei 173/2020 e a impossibilidade ou possibilidade de reajuste salarial dos servidores públicos. Sou sindicalista já há uma década nessa lida aí do mundo sindical e todos os anos a gente perpassa por dificuldade de negociação com os patrões, no nosso caso com os prefeitos e com os secretários municipais, sobre os nossos direitos, especificamente quando se fala de reajuste ou recomposição salarial. E esse ano de pandemia, de calamidade pública, já o segundo ano de pandemia, não podia ser diferente. A gente tem enfrentado grandes dificuldades quando os prefeitos têm usado de forma erroneamente ou de forma propositalmente a Lei 173/2020, especificamente no seu artigo 8º, inciso 7º, inciso 8, vou dar uma olhadinha aqui, viu? O que é que fala a lei no seu artigo 8º? A Lei Complementar 173. Eu vou ler aqui na íntegra. Na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000, essa é a responsabilidade fiscal, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública, no caso são todos do Brasil, decorrente da Covid-19, fica proibido até 31 de dezembro de 2021. Aí tem aqui os incisos, vários, os que está proibido, E aqui no inciso 8º, fala o seguinte: adotar medidas que impliquem reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, IPCA, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso 4º do capítulo 7º da Constituição Federal. Repetindo, observando a preservação do poder de aquisição referida no inciso 4 do capítulo do caput do artigo 7º da Constituição Federal. Ou seja, não está vetado a recomposição da inflação do ano anterior, medida pelo IPCA, e foi de 4,52%. Então, os prefeitos que estão usando essa lei como desculpa para não conceder a recomposição salarial estão usando de forma errônea, de forma equivocada, fazendo uma interpretação muito equivocada da lei. Não precisa ser advogado, não precisa ser formado em contabilidade, em administração, em direito, precisa saber apenas ler de A a Z e fazer a interpretação correta e ver que o texto é bem claro. A lei veta sim qualquer aumento de salário, mas a recomposição da inflação do ano anterior não configura aumento de salário. Dito isto, eu também tenho aqui em minhas mãos alguns pareceres do TCM, que é o Tribunal de Contas dos Municípios, pois esse é o tribunal que analisa as contas dos prefeitos, as contas dos municípios. Então, eles têm alegado o quê? Que temem conceder o reajuste e o TCM analisar e opinar pela rejeição das contas e até imputar em multa aos prefeitos ou aos secretários. E a gente pesquisou aqui, encontramos alguns pareceres do TCM. Temos aqui um que foi emitido agora recentemente, no dia 19 de abril de 2021, onde um município aqui da região do norte do Itapicuru, e o TCM emitiu um parecer para este município. E no final ele conclui com a seguinte forma: aqui, respondendo objetivamente à pergunta do consultante, ou seja, o município que consultou, o TCM, se poderia conceder esse reajuste inflacionário ou não, considerando os fundamentos acima exposto, ou seja, ele listou acima um monte de situação, A decisão aqui é longa, mas eu vou ler só esse parágrafo.
a revisão geral anual assegurada constitucionalmente, no artigo 37 da nossa Constituição Federal, para o subsídio dos agentes políticos e para a remuneração dos servidores públicos pode ser concedida. Viu aí, ó? Pode ser concedida, mediante a edição de lei específica e previsão orçamentária, no período apontado no artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, de 28 de maio a 31 de dezembro de 2021. Para tanto, a medida adotada não pode importar num percentual que seja acima da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, observada a preservação do poder de aquisição referida ao inciso 4º do caput do artigo 7º da Constituição Federal, ou seja, o TCM, olha aqui a data, 19 de abril de 2021, menos de um mês, confirma aquilo que eu li anteriormente. Os prefeitos podem e devem conceder o reajuste até o índice do preço do consumidor, que é o IPCA. Ressaltando, já falei anteriormente no vídeo, que foi de 4,52%. Tem outro aqui, outro parecer de um outro município, ou melhor, que foi proferido pelo TCM para a consulta feita por um outro município. Ele fala o seguinte: o artigo 8º, inciso 8 da Lei 173/2020 impõe vedação à adoção de medidas que acarretem reajuste de despesa obrigatória. Hipótese esta que se amolda com perfeição ao ato de reajuste salarial pelo gestor consulte, não deixando qualquer margem de dúvida quanto à inviabilidade jurídica de tal medida. Ele fala que não pode ter reajuste salarial. Salienta-se por oportuno que o legislador, na própria redação do indignado inciso, faz questão de ressalva de assegurar a recomposição inflacionária oferida através do IPCA, fazendo valer, inclusive, a garantia da preservação do poder aquisitivo do salário mínimo, incerta no artigo 7º, inciso 4 da nossa Carta Magna Brasileira. Aqui em ato contínuo ele falou: com efeito, verifica-se que a vedação imposta pelo artigo 8º, inciso 8 da Lei 173/2020 não atinge a revisão salarial anual, por força da ressalva à recomposição, limitada às percas inflacionárias assegurada pelo próprio disposto em textilha. Demais disso, pensado de modo diferente, implicaria em ofensa direta à garantia prevista no artigo 37 da Constituição Federal. Quer dizer o quê? Quer dizer, esses dois pareceres e a lei que os prefeitos podem e devem conceder o reajuste aos servidores até o índice inflacionário do IPCA do ano anterior. Isso aqui foi mais além, falou que a não concessão implica em ofensas ao direito à garantia prevista no artigo 37 da Constituição Federal. Então, você que é sindicalista, você que é servidor, inclusive aqui no nosso município de Filadélfia, o prefeito não concedeu ainda, mas a gente continua na luta, pois está bem claro que a lei não veta esse tipo de recomposição. É mais uma desculpa dos prefeitos, é mais uma desculpa que estão usando para negar os nossos direitos e os nossos benefícios, até mesmo aqueles constitucional, que é nesse caso, que é o direito à recomposição inflacionária do ano anterior, para garantir o nosso poder de compra. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, se foi explicativo, compartilha, dá o like, se inscreve no canal para que a gente possa estar produzindo mais conteúdo para você ficar por dentro daquilo que rola no mundo sindical, no mundo trabalhista, sempre passando essas informações para você.